Mas estamos aqui novamente num momento especial, porque neste vídeo vou expor as duas séries que nós estamos tendo aqui no nosso canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, você pode estar acompanhando aí. E é fantástico, porque hoje é domingo de Páscoa, né? Eu estou encerrando os 3 capítulos da série sobre a Páscoa, onde eu foco na razão pela qual Jesus foi crucificado e por que ele teve que passar por toda a sua paixão, né? por todo o sofrimento por nós, né? Já que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, lá como diz a João 3,16, né? Deu para quê? Deu para esta paixão que nós comemorando em memória a Cristo, a todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, e que hoje, ao terceiro dia, celebra-se a ressurreição, né? Que é o grande ato final de amor de Deus por nós, dar-nos a possibilidade, assim como Jesus passou, né? Fez e passou, termos a vida eterna. E também, ao mesmo tempo, esse vídeo ele contempla a série sobre a lei de Cristo, ou seja, a lei do amor, onde está lá em Marcos 12, versos 30 a 31, sumarizado, né? Onde nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, entendimento e força, e amar ao próximo como nós mesmos. Disso resume toda a lei, resume toda a palavra do Senhor. Ou seja, tanto essa passagem quanto a questão da Páscoa, na vida cristã, né, que vai muito além da Páscoa judaica, eles se sintetizam, né? E por isso eu fico muito feliz em que nunca imaginei que fosse fazer algo assim, né? Isso é do Senhor realmente. Nunca programei dessa forma, mas aconteceu de eu estar aqui, digamos assim, sincronizando essas duas séries, que elas se comunicam no amor de Cristo, principalmente no amor de Deus aos homens, né? Muito bem descrito no verso, talvez no verso mais famoso da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, como aparentemente Jesus estava perecendo na cruz, mas tivesse a vida eterna, ou seja, tivesse o domingo de Páscoa, essa ressurreição, esse ato, né, de vencimento da morte, seja eterno para todos nós. Mas ele é eterno por onde? Por um caminho. Essa é a razão deste canal, né? Leva o nome, né? O caminho com Cristo. Qual o caminho de Cristo, né? É o caminho de amar ao próximo, né? Nisso depende toda a lei e os profetas, como diz Jesus lá. Mas o que é o amor? Esta é a razão desta mensagem. O que é o amor efetivamente? Biblicamente e efetivamente. Bem, nós, seres humanos, nos comunicamos por palavras, ou seja, certo? Semanticamente, isso é um pequeno paradoxo, né? São as palavras que dão significado ao nosso entendimento. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é a palavra. A palavra amor, biblicamente falando, o que ela é. E muita gente comete um equívoco de atribuir ao amor uma questão moral. E, na verdade, se nós olharmos para a raiz, né, da palavra amor, eu vou pegar aqui a raiz da palavra amor bem certinho para todos nós, certo? A raiz agave, né, da palavra ágape, tão famosa, né? Nós amamos o amor ágape, que é o amor sublime. Não, ágape, ainda assim, não é uma palavra moralizadora, porque não tem nada de bom e nem nada de ruim nela. Ágape, simplesmente, se nós olhamos para a raiz da palavra ágape, que é ágape, nós vamos ver que ela simboliza uma paixão, uma pulsão, né? Ou ainda numa raiz
mais antiga, onde as línguas se misturavam, como nós temos o português, com a mistura do latim com línguas hispânicas, com gaélicas e tudo mais, assim também todas as línguas eram na antiguidade, nós temos uma raiz na respiração, ou até na suspiração, aquilo que nos suspira, né? Até dizem que as pessoas apaixonadas estão suspirando. Aquilo que nos move. Então, ela não está ligada a uma questão moral, e sim a um movimento da alma, buscando algo para alimentá-la, para saciá-la, como se fosse a respiração, né? Se nós não respiramos, nós morremos. Então, aquilo que nos dá vida. Então, entendemos primeiramente que a palavra amor na Bíblia é aquilo que nos movimenta em direção de algo. Se nós não compreendemos isso, nós achamos sempre essa questão do amor romântico, que é o amor fantasioso, né? de quem ama por amar. E não, o amor há uma intencionalidade, porque se não há intencionalidade, não há moralidade. Se eu não direciono essa paixão, esse movimento, esse meu respirar, esse meu transpirar para algo do bem, ele torna-se, podendo até tornar-se, como tantas vezes nós vamos ver aqui, imoral, né? Então, algo que é amoral, ou seja, não tem moral, torna-se imoral se eu direciono para o lado errado. Ou, simplesmente, vou até fazer uma reparação aqui. Se eu não direciono para o lado certo, naturalmente, fruto do pecado que há em mim, fruto da natureza caída humana, nós naturalmente, sem força nenhuma, conduziremos essa paixão, esse amor por coisas que são biblicamente imorais, ou aos olhos do Senhor, de Deus, de quem é justo e certo e correto eternamente, de quem é amor imoralmente. Falando, né, seria essa a natureza humana, levaria sempre essa paixão para um lado imoral. Então requer de nós nos esforçarmos, como a palavra nos fala, esforça-te, né, certo? Na direção certa, né? Seguindo o caminho correto que é Cristo. Nós vemos aqui algumas passagens que o próprio Cristo fala sobre, usando a palavra ágape, né, usando a palavra amor, que são até colocadas para pecadores, né? Em Lucas 6,32 está lá. Porque, Jesus explicando, porque se vocês amam aqueles que vos amam, certo? Que mérito vocês têm? Se nós amarmos aqueles que nós amamos, aqueles que nos tratam bem, que mérito nós temos? Pois até os pecadores amam quem os certo? Então, e aqui, se nós formos olhar na raiz grega, certo? Como foi escrito isso, lá em Lucas usou a palavra ágape, certo? Então, perceba que amor, a palavra amor por si só, ela não representa nada. Ela só representa alguma coisa para a nossa vida de acréscimo, quando nós nos esforçamos em direcionar esse movimento, essa respiração, essa paixão, esse grande pulsar da nossa vida em direção a algum lugar. E qual é o lugar que Deus quer que nós depositemos o nosso amor? Bem, aqui em João 3,19, Jesus dá uma explicação fantástica, né? Certo? Aqui em João 15,13, primeiramente, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, né? Ou seja, ninguém tem maior amor, ou seja, não há nenhuma expressão maior do amor que aquele que se sacrifica pelos seus amigos, que dá a vida pelos seus amigos. Né? Esse dar a vida é sacrificar pelo próximo. Então, o que é amar o próximo como a ti mesmo? É nós nos sacrificarmos pelo próximo, tal como nós nos sacrificamos para obter coisas que nós amamos, né? Situações que nós amamos. Então, perceba que o amor é totalmente intencional. O amor é um movimento em sacrifício a alguém, né? Assim como nós nos sacrificamos, né,
assim como alguém sacrifica acordando cedo, estudando, se preparando, não é um grande sacrifício? Quantas vidas passaram por esse processo para poder obter um logro futuro, né? Ou seja, chegar a uma vida melhor, ter uma condição de ter um bom emprego, um bom trabalho, ou, sei lá, constituir a sua empresa, enfim, qual seja o objetivo daquele ganho. Então o amor sempre é intencional. O amor não é uma questão moral. Ele só se torna moral quando nós intencionalizamos ele no caminho certo, que é o caminho de Cristo. Qual é o caminho de Cristo? Amar a Deus primeiramente e amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, se sacrificar pelo próximo como nós nos sacrificamos por nós mesmos. Por isso que ele fala em dar a vida pelos seus amigos, ou seja, pelas pessoas que estão à nossa volta. Certo? Aqui amigos tem sentido de fraternidade. Certo? Então, por isso que a palavra fratelli, né, em italiano, é ligada à questão de ser o teu irmão, né? Essa fraternidade, essa irmandade em Cristo, certo? Gálatas, Paulo vai dizer bem assim, né, servir uns aos outros em amor, lá em Gálatas 5,13, ou seja, é serviço, é sacrifício, é ir contra a nossa carne, porque nós nunca queremos fazer isso. Eu, pelo menos, não quero. Eu confesso aqui, certo? Qualquer coisa que me tire da minha área de conforto, eu não desejo, porque é a minha carne que dita essa área de conforto. Ora, então eu tenho que estar sempre me policiando, sempre me efetivando a estar focado no amor de Cristo. Não, eu estou com preguiça de fazer isso, ou não quero fazer isso, ou essa pessoa não merece que eu faça isso, mas eu vou fazer, porque Jesus diz para nós amarmos até os nossos inimigos, até aqueles que nos ferem o coração, até aqueles que nos fazem coisas más. E isso é o grande escândalo da cruz, né? O grande escândalo da cruz não é só Jesus crucificado. O grande escândalo da cruz é como Cristo reage. Certo? Como que ele reage? Ele reage, Senhor, abra-se a terra e que todas essas pessoas que me fizeram esse mal sejam agora, caiam direto no inferno? Ou ele fala, Pai, perdoa todos esses que me ofenderam, que me maltrataram, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse é o verdadeiro amor sacrificial, certo? É perdoar. É como na oração do Pai Nosso, o ponto máximo do Pai Nosso, muitas vezes nós focamos no que se faça a sua vontade, assim na terra como nos céus, né? Mas o ponto máximo do Pai Nosso é: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Depois Jesus vai explicar que quem não perdoa, o Pai também não perdoa. Na minha oração do Pai Nosso, eu sempre acrescento, após essa passagem, um pequeno apêndice, digamos, né? Uma pequena observação. E isso é justo a gente fazer, porque Paulo fez muitas vezes isso, né? Em muitas falas de Jesus, ele fez alguns apêndices. E eu falo, Senhor, dai-me um coração perdoador, porque eu tenho dificuldade em perdoar. Eu, com temperamento classicamente digamos, rotulado como sanguíneo, eu tenho uma certa dificuldade em perdoar os outros. Então, se Deus não me der, pela graça e misericórdia dele, um coração perdoador, eu não consigo perdoar. Aliás, quero fazer coisa ruim contra o meu inimigo. Então, veja, o amor, ele é intencional, é um sacrifício intencional. Não existe como nós amarmos o próximo se não for um sacrifício intencional. Para mim é um sacrifício gigantesco. Eu quero deixar bem claro, né? Quem me conheceu no passado, no meu tempo sem Jesus, sabe que por muito pouco eu comprava uma briga. Então veja, esse é o coração humano, que não só está ligado à questão da ira e da fúria, está ligado à questão da vaidade, à questão de nós passarmos por cima dos outros para cumprir os nossos desejos. Paulo vai lindamente, eu vou encerrar com essa passagem, Paulo vai lindamente expor tudo isso lá nessa continuação dessa passagem de Gálatas. Eu vou ler para todos nós aqui na minha Bíblia, né?
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não use a nossa liberdade cristã para dar motivação para nós. Eu sou salvo, sempre salvo. Jesus já fez o sacrifício para mim na cruz. Não existe. Se não houver amor intencional, você não é salvo, não adianta. Certo? Salvação não é feitiçaria, não é um passe de mágica. Salvação é intencionalidade da nossa parte. Né? Há um processo no nosso coração que é fruto do Espírito Santo, obviamente, mas ele é a razão pela qual mostra que nós temos o Espírito Santo. Né? Então, sede antes servos uns dos outros por amor, porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, novamente, Paulo repete as palavras de Jesus de Marcos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, se nós ficamos brigando toda hora e nos passando por cima um do outro, isso vai levar à destruição. Ora, o que acontece hoje no Brasil, o que acontece na nossa cultura, né, brasileira, claro que isso é um fenômeno mundial da pós-modernidade, quando esquecemos os preceitos de Deus e colocamos só os preceitos do mundo. Mas o que acontece hoje, especificamente no Brasil, toda essa violência, essa virulência, essa sensualidade, essa busca pelo prazer, pelo hedonismo, se não é nós não colocarmos os interesses do próximo à frente dos nossos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, a vaidade, a luxúria, aquilo que me move carnalmente. Porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, ela briga contra o Espírito. A carne que há em nós salvos, aqueles que já estão rendidos pelo sangue de Jesus. Paulo está falando aos crentes de Gálatas. Né? E o Espírito que há em nós, assim espero que todos que estejam ouvindo tenham o Espírito Santo consigo, milita contra a carne. Ou seja, é uma luta eterna. Né? É uma luta eterna. Eterna, no caso, eterna aqui como figura de linguagem enquanto nós vivemos na Terra. Né? Enquanto nós estivermos nesse corpo, é uma luta eterna. Né? Porque são opostos entre si. Né? Para que não façais que, porventura, seja o vosso querer. Ou seja, se nós não lutamos com o Espírito, não lutamos conjuntamente com o Espírito Santo contra a carne, nós acabamos fazendo o que a gente quer. Eu sei, eu digo por mim mesmo. Né? Vivo deslizando, infelizmente, como diz a oração de Davi, Senhor, não me deixe deslizar nem para a esquerda nem para a direita. E é isso. Né? Ou nós pecamos por omissão, ou nós pecamos por concupiscência, ou seja, pelo desejo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão mais sendo guiados sobre a lei que regia a carne, que era o velho mandamento, precisava de um monte de preceito para poder conter a carne. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, desejar o que o outro tem, ou desejar aquilo que eu quero, passando por cima do outro, idolatria, feitiçarias, ou seja, e buscar aquilo que eu quero a qualquer preço, inimizades, né? Porfias, brigas por toda a natureza, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, separações, facções, divórcios, invejas, bebedices, fugas, né? Drogadição, glutonarias e coisas semelhantes. E estas, a respeito das quais eu vos declaro, ou seja, eu afirmo, como eu já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que estas coisas praticam. Olha que sério, vai para o inferno mesmo, não tem xepa. Né? Não há massa cinzenta no mundo espiritual. Ou a escuridão, ou as trevas, ou é luz. Mas o fruto do Espírito é o amor, né, entre os irmãos, o esforço, o sacrifício amoroso, para buscar sempre a paz, a alegria, né, ser longânimo, a longanimidade, ter aquela paciência extra, aquela milha extra, que a gente fala, que saco, vou ter que aguentar tudo isso? Tem. Né? Muitas vezes. Né? Tem que suportar uns aos outros. Né?
Paulo vai falar para a gente suportar uns aos outros. Benignidade, bondade, fidelidade, né? Ser fiel, né? Mansidão, ser manso. Para mim essa palavra é uma palavra-chave. Domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem vive essas coisas não há lei. Ou seja, a lei que condena a humanidade não recai sobre esses que vivem dessa forma. E para viver dessa forma é um esforço diário. Para mim é. Diário e constante. Né? E vivo pecando nessas áreas, todas, sem exceção. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. Ou seja, crucificaram um ato contínuo. Aquele que não pegar a sua cruz, ou seja, que não crucificar a sua carne diariamente, não poderá ser chamado de meu discípulo, disse Jesus Cristo. Né? Crucificar a sua carne com suas paixões e desejos. Então, irmãos, amar é isso. Amar é isso. Esse é o resumo da Páscoa. É o amor sacrificial que Deus fez, né? Colocando o seu próprio Filho numa cruz para poder perdoar os nossos pecados, para podermos ter vida eterna com Ele, termos amizade com Ele, estarmos no céu com Ele novamente, estarmos na glória de Deus novamente. Ah, mas eu não acredito nisso. Bem, o problema é teu. Vá ver o Teorema de Pascal lá, né? Certo? Estude mais sobre o matemático Pascal e ele vai trazer uma equação espiritual na qual você, no mínimo, né, já tem 50% de chance de ir para o inferno, mesmo não acreditando em nada. Né? E aqueles que acreditam que há um mundo espiritual, entendam, é só Cristo que leva a salvação. Não há outro líder espiritual que morreu na cruz como inocente, por pecadores, por culpados. Não há outro líder. Pode pesquisar todas as religiões. Estudei todas as religiões. Li sobre todas as religiões. Certo? Passei 27 anos da minha vida buscando fora de Cristo respostas. E te digo, só Jesus. Apenas Jesus Cristo. É o único. É o Filho do Deus Altíssimo. É o único que está sentado à direita de Deus Pai e pode transformar um pecador como este que vos fala em alguém santificado pelo sangue de Cristo. Né? Então, meus irmãos, que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa, repleta do amor de Cristo na vida de vocês, intencionalmente, né? Buscando fazer a vontade de Deus e não a nossa. No nome de Jesus. Amém.